Bom, agora a gente continua falando de saúde, só que saúde bucal. Hoje a dúvida é sobre retração na gengiva. E para falar com a gente sobre esse problema, recebemos aqui o dentista Flávio Farias. Bom dia para você, Flávio. Bom dia a vocês. E aí, o que é a retração gengival? Por que ela acontece? Então vamos fazer assim, eu trouxe esse crânio aqui para explicar de uma forma melhor e para as pessoas poderem entender. O dente, ele está implantado no osso, né? E o que recobre o osso? A gengiva. Então é importante ressaltar que tem 3 tipos gengivais comuns. Você imagina que o que está cobrindo aqui, vamos fazer uma analogia, pode ser um lençol de cama, fininho, que é um lençol o quê? Que ele é mais frágil, ele é mais fácil de rasgar. Pode ser uma colcha um pouco mais resistente ou pode ser um cobertor no lugar dessa gengiva. Então vamos imaginar que a gengiva ela pode ser um lençol, uma colcha ou um cobertor. Uma pessoa que tem uma gengiva muito friável, muito fininha, é o quê? É uma pessoa que qualquer trauma nessa gengiva pode promover o quê? Uma recessão, uma retração nessa gengiva. Se a pessoa já tem aquela gengiva mais espessa, uma gengiva mais resistente, que tem aquele aspecto de casca de laranja bem rosada, é mais difícil ter a retração gengival. Então, a retração gengival, na realidade, é o quê? É quando a gengiva sobe, expõe a raiz, que pode ser ocasionado por trauma ou pode ser ocasionado por uma forma biológica, que é o quê? A falta de escovação. E essa falta de escovação leva à doença periodontal, que leva a quê? A perder o osso que contorna o dente e a gengiva ela tende a acompanhar esse osso. Então, o osso ele vai reabsorvendo e a gengiva vai acompanhando esse osso. Exatamente isso. O que pode provocar, então, doutor? O senhor falou sobre causas biológicas, até a falta de escovação, mas, de repente, a escovação também com mais força, a escovação feita de maneira errada, o aparelho, por exemplo, podem contribuir também para esse processo? Muito boa pergunta e realmente podem e contribuem muito. Então, por que o dentista indica tanto uma escova macia? Porque o risco de traumatismo na gengiva é muito menor. Se você usa uma escova muito dura, principalmente as pessoas que têm essa gengiva muito delgada, muito fina, e que costumam machucar constantemente a gengiva, essa gengiva é uma gengiva muito fraquinha, então é uma gengiva que tende a retrair. O trauma de uma escova de dente exagerado vai promover retração e vai promover exposição radicular. Então a raiz, o que nasceu para ser exposto na boca? Só o dente, a coroa. A partir do momento que a raiz está exposta, ela já traz coisas que são fora do contexto normal. A raiz não nasceu para ficar exposta ao meio bucal. E aparelho também? A força excessiva do aparelho, se o aparelho está sendo utilizado de uma maneira errada, ele vai promover perda óssea. Se promove perda óssea, há uma retração da gengiva para compensar essa perda. Então, o que acaba acontecendo? O trauma mecânico forte sobre o dente pode levar ao quê? A perda óssea, exposição do dente e exposição da raiz. E tem maneiras de prevenir isso? Você falou das escovas mais macias, inclusive tem algumas escovas que estão escritas em cima, assim, né? Cerda super macia, extra macia. Tem que procurar esse tipo de escova também? Tem que procurar esse tipo de escova, principalmente para quem tem o periodonto mais comum. E as pessoas têm essa sensação, elas sabem que a gengiva delas é muito friável, ou as pessoas sabem que a gengiva dela é grossa, mas assim... A gente tem que separar em 2 grupos. O grupo do quê? Da doença periodontal, do problema mesmo inflamatório. E também tem o grupo das pessoas que escovam muito bem, mas são excessivamente escovadores com escovas duras e promovem uma retração gengival e uma perda óssea. Então, isso realmente acontece. E tem aquele velho ditado também, né? Quando a gente vai envelhecendo, tudo cai, só a gengiva que sobe. E realmente isso faz parte da evolução. A gengiva ela vai subindo mesmo. E quais são as consequências desse processo, dessa retração? Então, uma das principais consequências vai ser mais difícil de escovar. Uma gengiva retraída vai ser mais difícil de escovar, por 2 pontos. Porque a raiz, quando está exposta ao meio bucal, o dente fica sensível, principalmente às modificações de temperatura. Então, é a sensibilidade dentária, pela exposição radicular. Então, às vezes fica tão sensível que a pessoa para de escovar naquela região. Daí se forma uma doença, que é a doença periodontal. E daí pode vir sim a perder os dentes por causa da doença periodontal, não por causa do início de uma retração gengival por causa mecânica. Então, essa retração, ela não escolhe se o dente está saudável ou não. Ela atinge como um todo. Não é que, por exemplo, eu posso sofrer retração só numa parte da gengiva, em outra não. É muito difícil aqui porque assim, a gente acaba generalizando muito, mas a gente pode ter retração em um ou outro dente. Essas retrações muito localizadas, elas estão associadas a problemas oclusais, que é o quê? Problema do contato do dente superior com o dente inferior, que às vezes tem um trauma de contato naquela área que faz o quê? O osso em volta do dente começar a reabsorver. Então, isso
Todo caso você precisa de uma orientação odontológica, mas nesse principalmente o dentista tem que verificar o que está acontecendo com aquele dente, que ele está sobrecarregado nas funções normais dele, e a resposta que você está tendo frente a isso é o quê? A retração do osso e da gengiva. Bom, e a retração gengival, ela tem tratamento? A pessoa tem que procurar um médico o quanto antes? Dependendo do estágio, pode perder o dente ou ter um quadro irreversível ali até certo ponto? Como que funciona? É assim, uma coisa que deve se lembrar, a gengiva retraiu é irreversível já por si só, porque ela depende do posicionamento do osso. O osso retraiu, principalmente um osso de alvéolo, que a gente chama, que é onde o dente está implantado, esse osso retrai, ele não vai crescer novamente. O tratamento de você reposicionar uma gengiva seria um tratamento cirúrgico específico, mas está envolvido quando o quê? Quando você tem um caso estético muito envolvido ou quando a sensibilidade do paciente é muito grande. Aí se parte para esse tratamento que é extremamente específico. Mas o principal tratamento é o quê? Controlar a causa. Se a causa é traumática, tirar o trauma. Se a causa é periodontal, que é o problema de falta de higienização, controlar isso. Daí você diminui o quê? A possibilidade de evolução, mas não que você vai voltar aquela gengiva à posição de uma maneira natural. E aquelas pessoas que têm a gengiva mais para baixo, isso é só uma característica da pessoa ou tem algum problema? É uma característica da pessoa, está normalmente associada àquele tipo de gengiva que parece o cobertor, que é mais grossa, que é uma gengiva muito volumosa, que existem cirurgias estéticas para você expor mais os dentes. Isso não vai ocasionar nenhum problema para o paciente, mas é uma característica gengival. Ninguém é igual. A gente é igual aqui, no crânio, mas só que em relação à boca e tipo gengival, é o dentista que vai orientar o que se fazer. Mas às vezes as coroas, os dentes aparecem tão pouco por causa do volume gengival, que o volume gengival ele acaba tampando, mas isso não é patológico, isso é uma característica que pode ser removida facilmente. E qualquer pessoa pode ser acometida a qualquer momento com a retração gengival? Qualquer pessoa pode ser acometida, dentro daquelas características que eu falei. Quem tem a gengiva mais grossa, isso é muito mais difícil, mas quem tem uma delgacidade gengival, isso se torna muito fácil e a pessoa sente realmente. E com o passar dos anos, na própria involução, há uma tendência ao quê? Ao osso ir reabsorvendo um pouco, então a gengiva vai acompanhando, dá uma retração um pouco maior. Quem tem a periodicidade, quem tem por hábito ir a cada 6 meses ao dentista para fazer um check-up geral, não corre o risco de, por exemplo, dentro desse prazo, ter algo irreversível que não possa ser solucionado. Não tem o risco, mas assim, é aquilo. Às vezes, se a pessoa pega uma escova, tem aquele hábito de escovar, parece que está escovando casco de cavalo, porque tem gente que faz isso mesmo. A gengiva retrai, ela não volta. É que normalmente a pessoa se adapta a isso. Mesmo a sensibilidade, dependendo do paciente, ele não tem tanta sensibilidade. Ele percebe que a gengiva está retraindo. Mas não chega a ser uma patologia tão grave isso. Mas a evolução desse processo, ela é rápida? Ela é rápida. Ela é rápida, tem que prestar atenção. O fator que depende, que permite a evolução é o trauma. O quanto for o trauma é o quanto vai retrair. E a pessoa já vai notando isso, até por se olhar ali no espelho e ver que a gengiva está subindo. Ela sente uma sensibilidade, alguma coisa? Ela começa a sentir. A primeira queixa que normalmente está associada é a sensibilidade. Porque dá uma sensação muito de desconforto, porque a raiz ela é porosa. Então, qualquer modificação térmica na boca, como por exemplo, tomou um sorvete, tomou um gelado, dá aquele choque. O choque não é porque o dente está com uma inflamação. O choque é porque a polpa do dente, o nervo responde com o choque. Então, está mostrando que o dente está vivo, só que o acesso àquela variação térmica se torna mais presente, porque não tem a capa protetora do esmalte na raiz. Tá ótimo, doutor Flávio. Então, pela explicação, a gengiva só pode retrair. Crescer, jamais. Nunca acontece Nunca acontece isso. Gratuitamente, não. Tá bom. Muito obrigada, Obrigado doutor, pelas explicações. Até a próxima semana com mais questões envolvendo saúde bucal. Obrigado a vocês. Boa semana. Obrigada. Até lá.